Boa noite, queridos amigos da nossa família CERS. Eu quero me apresentar, meu nome é Gustavo Cordeiro, sou promotor de justiça no Ministério Público do Estado de São Paulo, sou mestre e doutorando em Direito, sou professor universitário, sou professor de Direito Processual Penal e Legislação Penal Especial aqui no CERS. Eu estou aqui com o meu querido amigo, colega de CERS, professor Tiago Baldani, juiz de Direito, para nós trabalharmos os lançamentos de 2021 com top 10 assuntos para concurso público. E hoje nós conversaremos em Direito Processual Penal sobre o tema prisões. E eu quero, desde logo, passar a palavra para o professor Tiago se apresentar e, dentro de em torno de 50 minutos, nós vamos tratar o que há de mais relevante nesse tema aqui para você no seu concurso público. Professor Tiago. Olá a todos e todas que nos ouvem. Para mim é um prazer estar aqui, um prazer renovado conversar, poder dialogar sobre temas tão importantes para concurso público com meu grande amigo de longa data, que antecede a minha aprovação no concurso público, que é o Dr. Gustavo Cordeiro. Eu sou juiz de Direito no Estado de São Paulo, professor universitário de Direito Penal e Processo Penal, mestre e doutor em Direito Penal. Então será um prazer para mim conversarmos um pouco sobre esses temas tão importantes, tão candentes de processo penal. Professor Gustavo. Muito bem, professor Tiago. Então, nós estamos aqui, queridos amigos, queridas amigas da nossa família CERS, para nós trazermos para você que estuda ou que quer estudar para o concurso público o melhor direcionamento possível para a sua carreira. E para isso, a nossa equipe de professores aqui do CERS trará para vocês os 10 mais importantes e mais recorrentes temas em concursos públicos. E aí você talvez esteja se questionando, será que isso é válido para todos os concursos? Será que isso é válido para todas as carreiras? E eu asseguro a você que sim. A nossa equipe traçou aqui um diagnóstico das principais provas das principais carreiras e trouxe esses 10 temas que são os mais relevantes para a sua prova e que nós vamos acabar por tratar daquilo que há de mais importante. Pouco importa se o seu sonho é ser juiz, promotor, delegado, procurador, defensor público ou ainda uma outra carreira, nós traremos aqui com certeza para você conhecimentos estratégicos para as provas de concursos públicos que você vai enfrentar. E qual é a metodologia dessa nossa série aqui gratuita para você no YouTube? Top 10 assuntos mais cobrados. A metodologia é a seguinte: a nossa equipe de inteligência do CERS vasculhou todas as provas dessas carreiras dos últimos 4 anos e aí ela traçou um perfil de recorrência para determinar aquilo que realmente é cobrado, aquilo que efetivamente é cobrado em concursos públicos. Ou seja, nós vamos direto ao ponto. Nós não vamos tratar de temas com menor incidência. Vamos efetivamente trazer para vocês aquilo que cai em concurso público e que vai fazer com que você seja aprovado na sua prova. Então, nós, por termos trazido com tanto carinho esse conteúdo para vocês de qualidade e com viés gratuito, eu quero que vocês, por favor, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal do CERS e se você eventualmente tem algum amigo que também está se preparando para concursos públicos, compartilhe com ele esse vídeo para que ele possa acompanhar a nossa live e ele, junto com você, possa ser aprovado no seu concurso público. Portanto, esse é o top 10 temas mais cobrados aqui do nosso CERS. E ao longo de 10 dias nós vamos apresentar a vocês esses 10 temas mais recorrentes em provas de concursos públicos e ao final desses 10 dias nós faremos um simulado com vocês, com um gráfico de desempenho, para nós aferirmos o quanto vocês vão absorver do nosso conteúdo. Esse nosso simulado, ele terá 80 questões sobre os 10 temas aqui tratados na nossa live e os 10 primeiros colocados serão premiados com
um curso sobre informativos do STF e do STJ. É a sua chance, portanto, de atualizar e de potencializar os seus conhecimentos jurídicos de uma forma completamente gratuita. Portanto, não perca essa oportunidade. E para você participar tanto desse simulado quanto da nossa série, basta que você se inscreva nesse curso gratuito no link da descrição que está aqui neste vídeo. E, além de poder concorrer a esses cursos de informativos, a sua inscrição nessa série Top 10 Temas te dá direito a um certificado pelas horas de acompanhamento dessas lives, dessas webinars. Portanto, essas são as informações mais relevantes para que você compreenda a nossa série Top 10, especialmente preparada para vocês. E aí, uma vez que nós introduzimos essa série para você, nosso querido amigo, nossa querida amiga da nossa família CERS, vamos introduzir o nosso tema que tem como mote prisões. Vamos falar de prisão em flagrante, falaremos também a respeito da audiência de custódia, falaremos sobre as possibilidades do juiz diante da audiência de custódia, que poderá eventualmente tomar a providência de determinar o relaxamento da prisão em flagrante, poderá determinar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares diversas e também falaremos a respeito da prisão preventiva. E, finalmente, falaremos sobre a situação muito candente agora para nós, que diz respeito a quê? A reavaliação 90º do decreto de prisão preventiva e a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, lá no caso que ganhou muita repercussão, caso André do Rep. Ok? Dessa forma, então, nós iniciamos o nosso tema falando sobre prisão em flagrante. Primeiro tema, ou primeiro assunto que eu quero falar dentro desse macrotema prisão em flagrante diz respeito ao fundamento constitucional da prisão em flagrante. O artigo 5º, inciso 61 da Constituição, prevê que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão disciplinar ou nos casos de crime militar propriamente dito, que sejam definidos em lei. Portanto, nós percebemos que temos uma regra geral, constitucional, segundo a qual ninguém será preso, o que nos faz concluir que a liberdade ambulatória é uma regra no nosso sistema jurídico e é uma regra que deflui do próprio princípio da presunção de inocência. Então, a prisão ela é excepcional e só poderá ser estabelecida nos casos de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Ressalvadas essas hipóteses de transgressão militar e de crime militar próprio, porque lá no direito penal militar, os princípios da hierarquia e da disciplina disciplinam esse ramo do direito e, portanto, o legislador constitucional, ao prever essa exceção, reconheceu essa possibilidade. Avançando um pouco a respeito do tema prisão em flagrante, quais são as formalidades constitucionais estabelecidas para que a formalização do flagrante se dê de forma adequada? Primeiro, artigo 5º, inciso 62, prevê que a prisão de qualquer pessoa e o local onde essa pessoa se encontre serão comunicados imediatamente a quem? 1, ao juiz competente e 2, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Essas comunicações são, evidentemente, obrigatórias e não podem deixar de ser feitas. Segunda formalidade constitucional prevista para a prisão em flagrante diz respeito àquilo que está previsto no artigo 5º, inciso 62, ou seja, o direito ao silêncio, o direito a um advogado e o direito à
assistência familiar. O preso, segundo esse dispositivo constitucional, será informado dos seus direitos, entre os quais o direito de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e também a assistência de um advogado. Portanto, percebam que, no momento da lavratura do flagrante, o preso deverá ser comunicado de um direito que lhe assiste, que é o direito de permanecer calado. Isso é extremamente importante e a falta desse aviso, segundo tem entendido o Supremo Tribunal Federal, poderá acarretar a própria nulidade deste flagrante. Ainda falando sobre prisão em flagrante, nós precisamos distinguir a figura do flagrante obrigatório para a figura do flagrante facultativo. Essa é uma distinção prevista ali no artigo 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e os seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante. A partir desse dispositivo, a doutrina, analisando esse enunciado normativo, chega à conclusão de uma classificação do flagrante quanto à obrigatoriedade. Num primeiro aspecto, o flagrante ele é obrigatório para a autoridade policial e para os seus agentes. Portanto, sempre que a autoridade policial ou um agente policial se deparar com uma situação de uma pessoa que se encontrar em uma das 4 hipóteses de flagrante previstas lá no artigo 302 do Código de Processo Penal, estará obrigada a efetuar essa prisão em flagrante. Portanto, uma vez que a autoridade policial ou seus agentes se deparem com uma situação flagrancial, eles não terão um juízo discricionário de conveniência e de oportunidade sobre a consumação dessa prisão em flagrante ou não. Eles estarão obrigados a assim proceder. E quando a autoridade policial e eventuais agentes agem numa hipótese de flagrante obrigatório, eles estão agindo em estrito cumprimento do dever legal, o que, evidentemente, faz com que a sua conduta não seja criminosa diante dessa causa excludente da ilicitude ali presente. O ordenamento jurídico determina que ela assim proceda. Portanto, se o ordenamento jurídico assim determina, não há que se falar em qualquer situação de constrangimento legal ou de qualquer conduta criminosa. Uma segunda espécie de flagrante, no que diz respeito à sua obrigatoriedade, é denominada de flagrante facultativo. E o que seria o flagrante facultativo? É aquele flagrante segundo o qual qualquer do povo, sim, qualquer do povo, você, eventuais pessoas transeuntes que se deparem com um flagrante, qualquer pessoa, ainda que não seja autoridade policial ou agente policial, poderá efetuar uma prisão em flagrante. E quando qualquer do povo toma essa providência de realizar um flagrante facultativo, ele age em exercício regular do direito, porque o próprio artigo 301 prevê essa possibilidade. Nessa perspectiva, também não há que se falar de qualquer conduta criminosa de qualquer pessoa do povo quando prende em flagrante alguma pessoa que estava praticando um crime, porque ela está agindo no exercício regular do seu direito. Bom, professor, o senhor falou muito de flagrante, flagrante obrigatório, flagrante facultativo, mas quando é que o legislador estabelece que há flagrante? Ou seja, quais são as hipóteses de prisão em flagrante? E a própria ideia de prisão em flagrante diz respeito a flagrare, diz respeito a queimar, diz respeito a um crime que está ali fervendo, efervescendo. Portanto,
a ideia de flagrante é uma ideia necessariamente associada à proximidade dessa prisão em relação à prática delitiva. Então, nós temos 4 incisos no artigo 302 do Código de Processo Penal que trazem quais são as hipóteses de flagrante. E a doutrina subdivide em 3 espécies de flagrante, essas espécies previstas no artigo 302. Portanto, a primeira modalidade flagrante que a doutrina estabelece é o chamado flagrante próprio. E o flagrante próprio é aquele previsto no artigo 302, incisos 1 e 2 do Código de Processo Penal. O CPP prevê, no inciso 1 do 302, que se considere em flagrante quem está cometendo a infração penal. Portanto, se alguém está praticando, está na fase de execução da infração penal e alguém percebe essa prática, poderá efetivar essa prisão em flagrante, será um flagrante próprio, nos termos do inciso 1 do artigo 302. Da mesma forma, também se considera flagrante próprio a hipótese do inciso 2, segundo a qual também está em flagrante quem acaba de cometer uma infração penal. Se o inciso 1 prevê a situação em que o agente está executando o delito, o inciso 2, por sua vez, prevê a situação em que o agente acabou de executar e acabou de consumar o delito. Portanto, o iter criminis já está ali perfeitamente delineado e executado em todas as fases. Essa é a figura do flagrante próprio, prevista no artigo 302, incisos 1 e 2. Quem está cometendo a infração penal ou quem acaba de cometê-la se coloca nesse contexto de flagrante próprio. Segunda modalidade prevista pela doutrina para a prisão em flagrante é o flagrante impróprio. E o flagrante impróprio está previsto no inciso 3 do artigo 302 do CPP. E esse dispositivo prevê que considera-se em flagrante delito quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido, ou seja, pela vítima, ou por qualquer pessoa em situação que se faça presumir que ele é o autor da infração. Nesse caso, evidentemente, o delito já está consumado, porém, existe uma perseguição ao agente consumador do delito logo após a consumação desse delito. Existe, portanto, essa expressão perseguido que está diretamente associada ao flagrante impróprio. Portanto, sempre que na sua prova aparecer essa expressão perseguido, associe essa expressão ao flagrante impróprio do inciso 3 do artigo 302. Cuidado, porque no final do inciso 3, a expressão presumir aparece. E você pode vir a imaginar que se trata de um flagrante presumido, pela expressão presumir. Porém, não se engane, essa expressão presumir está presente tanto no inciso 3 quanto no inciso 4. Então, se aparecer a expressão presumir na sua prova, pode tanto ser flagrante impróprio quanto flagrante presumido. Não coloque automaticamente a alternativa flagrante presumido quando você vir a expressão presumir na sua alternativa. Logo depois de ver essa expressão presumir, procure se há a palavra perseguido ou se existe a palavra encontrado. Se houver a palavra perseguido, aí estamos diante de um flagrante impróprio. Por outro lado, se aparecer na sua assertiva a palavra encontrado, aí sim estamos diante de um flagrante presumido. Flagrante presumido esse, que é o terceiro e último
a terceira e última classificação doutrinária das hipóteses de flagrante, que é aquele flagrante previsto no inciso 4 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo prevê que também se considera em flagrante delito quem é encontrado logo depois, a expressão não é logo após, como no inciso 3, a expressão é logo depois, aqui no inciso 4, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Portanto, o flagrante próprio é simples, é difícil de você se confundir. Está cometendo ou acabou de cometer a infração penal. Flagrante impróprio. Associem as expressões perseguido e logo depois. Flagrante presumido, do inciso 4, associem as expressões encontrado e logo depois. Ok? E agora, já caminhando para introduzir a fala do professor Tiago, vamos falar um pouco mais sobre as fases do flagrante. E nós falaremos sobre todas as fases do flagrante até o encaminhamento do preso à audiência de custódia, que será o tema abordado pelo professor Tiago. Vejam só, nós temos algumas fases no flagrante. A primeira fase da prisão em flagrante é a fase da captura. É a fase em que o condutor captura o agente criminoso. Nessa fase, pergunta, você meu aluno, você minha aluna do SERS, é possível o emprego de força pela autoridade policial ou pelos agentes policiais, ou eventualmente por qualquer do povo? E a resposta é sim, porém, só é possível o emprego de força necessário para superar a resistência. Superada a resistência do agente criminoso, deve-se cessar o emprego da força, sob pena de eventuais excessos que podem caracterizar até mesmo abuso de autoridade por parte do condutor desse flagrante. E quando falamos de emprego da força, é inevitável pensarmos sobre o uso das algemas. E o uso das algemas está disciplinado pela súmula vinculante número 11, que prevê a utilização das algemas sempre de forma excepcional, sempre de forma justificada por escrito e apenas nos casos de resistência do preso, apenas para evitar agressões do preso contra os agentes policiais, agressões do preso contra terceiros, eventuais transeuntes ou o próprio ofendido, se estiver na cena do crime, e eventuais agressões do preso contra ele mesmo, para prevenir eventuais autolesões. Também é possível a utilização das algemas, segundo essa súmula, terceira hipótese, para prevenir um fundado risco de fuga. Portanto, são essas as três hipóteses em que o uso de algemas é permitido. Lembrando que essa própria súmula prevê que o uso de algemas em desacordo com essas premissas acarreta fundamentalmente três consequências. Primeira consequência, a nulidade da prisão em flagrante. A segunda consequência, a responsabilidade civil do Estado em razão desse ilícito. E, em terceiro ponto, numa terceira consequência, a responsabilidade tríplice, penal, funcional e civil da autoridade policial ou do agente policial condutor deste preso. E logo depois que houver a captura, nós teremos uma segunda fase do flagrante, que é a fase da condução coercitiva à delegacia. Ou seja, é a fase em que o agente será encaminhado pelo condutor do flagrante à delegacia de polícia para a lavratura do auto de prisão em flagrante. E essa condução ocorrerá mesmo contra a vontade do agente. Por isso é que se fala em condução coercitiva do agente até a delegacia.
nesse sentido, percebam que haverá três hipóteses em que o agente poderá se livrar solto lá na delegacia. O que significa essa expressão se livrar solto, utilizada pelo legislador? Significa o sujeito ser conduzido coercitivamente até a delegacia, mas ser liberado lá na delegacia após a lavratura do flagrante. Três hipóteses em que o agente poderá se livrar solto. Primeira, nas infrações de menor potencial ofensivo, lá da Lei 9.099 de 95, as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima seja de até 2 anos. Nessas hipóteses, haverá essa situação em que o agente será conduzido, mas se livrará solto. Segunda hipótese, artigo 28 da Lei de Drogas, porte de drogas para consumo pessoal. Também, se o agente se comprometer a comparecer ao juizado quando for intimado, tal como na primeira hipótese, nos crimes de menor potencial ofensivo, ele se livrará solto, bastando que ele se comprometa a comparecer ao juizado. Terceira hipótese, no Código de Trânsito Brasileiro, existe a previsão de que, se o agente prestar socorro à vítima depois de ter praticado um crime de homicídio culposo no trânsito ou de lesão corporal culposa no trânsito, havendo esse socorro integral à vítima, o agente também será conduzido à delegacia de polícia, mas vai se livrar solto. Ok? E aí, lá na delegacia de polícia, o que é que vai ocorrer? Uma terceira fase, que é a fase da formalização do flagrante pela autoridade policial. É aquela situação, é aquele momento em que a autoridade policial, delegado de polícia, o delegado federal, vai ratificar ou não a prisão em flagrante realizada pelo agente condutor. Então, a autoridade policial vai, com o conhecimento jurídico que lhe é inerente, ratificar aquele flagrante ou não ratificar aquele flagrante. E uma vez ratificado o flagrante, as partes serão ouvidas, vítima, se houver e se possível, eventuais testemunhas, o próprio condutor, e será ouvido também o agente, o investigado. E nesse momento, é importante perceber que existe a possibilidade de a autoridade policial arbitrar fiança em algumas hipóteses. Percebam só, lá na delegacia, a autoridade policial poderá arbitrar uma fiança sempre que a infração penal praticada pelo flagranciado tiver uma pena máxima de até 4 anos. Então, se a pena máxima prevista abstratamente lá no tipo penal incriminador, lá no preceito secundário, for de até 4 anos, como, por exemplo, furto simples, que tem pena de 1 a 4 anos, poderá a autoridade policial arbitrar fiança no valor de 1 a 100 salários mínimos. E se a fiança for satisfeita, logicamente, o sujeito vai se livrar solto. Porém, se a fiança não for satisfeita, ou se estivermos diante de um crime cuja pena máxima seja superior a 4 anos, aí haverá necessariamente o recolhimento do preso e a apresentação do preso no prazo de 24 horas à autoridade judiciária, lá no fórum, para a realização da audiência de custódia. E agora que eu entro nesse tema audiência de custódia, eu passo a palavra para o querido amigo, professor Tiago Baldani Gomes de Filippo, que vai, com toda a maestria que lhe é peculiar, falar a respeito desse tema. Afinal de contas, professor Tiago, foram centenas e centenas de audiência de custódia que o senhor pôde presidir e poderá trazer aí aspectos teóricos e também práticos sobre esse ato processual. Pois é, a sua declaração de amizade à minha pessoa já abala um pouco a credibilidade da sua fala posterior, no sentido de que tem um conhecimento brilhante, nada disso. Na verdade, o que eu quero conversar com vocês é a respeito de algum viés prático das audiências de custódia
e qual seria a postura do juiz ao final dela. Então, audiências de custódia, todos vocês sabem, que foi uma expressão que se popularizou, principalmente de 2015, 2016 para frente, é uma audiência que ocorre como sucedâneo, como ato posterior à prisão em flagrante. Todo esse procedimento que o professor Gustavo mencionou, que acontece na delegacia, são procedimentos anteriores à audiência de custódia, que não ocorre na delegacia de polícia, mas ocorre no fórum, depois que o juiz recebe o auto de prisão em flagrante. Esse auto de prisão em flagrante deve ser encaminhado ao juiz no prazo de 24 horas, tá? Encaminhado em papel, quando o auto de prisão em flagrante é físico, ou encaminhado digitalmente por um clique da autoridade policial para que apareça na tela do juiz. Então, chegando o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá imediatamente realizar audiência de custódia. Esse dever é encontrado no artigo 310 do Código de Processo Penal, mas esse artigo teve a sua vigência liminarmente suspensa por decisão do ministro Luiz Fux, no bojo das medidas cautelares nas ações diretas de inconstitucionalidade 6298, 6299, 6300 e 6305, no dia 22 de janeiro deste ano. Apesar de a vigência do artigo 310 ter sido liminarmente suspensa, ou seja, provisoriamente suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, porque essa questão pode ser revertida posteriormente pelo Pleno, as audiências de custódia ainda existem, com não no 310 do CPP, que teve a sua vigência suspensa, mas sim em atos normativos do Conselho Nacional de Justiça, em atos normativos de cada tribunal, que foram editados à luz das disposições do Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Americana de Direitos Humanos. Pois bem, as medidas de custódia têm sido vistas como as audiências de custódia têm sido vistas como medidas de humanização do processo penal, porque é uma oportunidade de o preso em flagrante ter o direito de estar na presença do juiz, do Ministério Público e de seu defensor para decidir o que acontecerá a partir daí. Se ele será livre, se ele será posto em liberdade ou se sua prisão será mantida. Pois bem, recebido então o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá imediatamente realizar audiência de custódia. Quem estará nessa audiência de custódia? O juiz, obviamente, que é o presidente da audiência, o Ministério Público, promotor de justiça, procurador da República e um advogado. Tanto faz o advogado constituído, que é aquele advogado contratado pelo preso, ou o advogado nomeado, tá? Também a Defensoria Pública. Bom, nessa audiência serão feitas perguntas ao preso, perguntas relacionadas, por exemplo, estado civil, filiação, escolaridade, se o sujeito é usuário de drogas, se é viciado, em caso positivo de vício em drogas, se ele já recebeu algum tipo de tratamento, se ele é dado ao uso ou abuso de álcool, se já recebeu algum tipo de tratamento e, principalmente, questões que circundam, notadamente se ele sofreu algum tipo de violência na hora da prisão. Como o professor Gustavo acabou de mencionar, é lógico que é possível certo grau de violência ou certo grau de violência empregada contra o sujeito que será preso em flagrante, quando ele resistir a essa prisão, aí pode ser, absolutamente possível, é absolutamente legítimo que seja empregado algum grau de violência, justamente na medida proporcional, na medida para que ele seja contido. Então, é lógico que se resistir e sair correndo, nada mais natural que os agentes policiais o detenham e o joguem ao chão, o algemem. Isso é algo absolutamente possível. O que não é possível, aqui conjecturando, é depois do sujeito estar sendo contido, ele sofrer chute, sofrer algum tipo de lesão.
E essas audiências são importantes para que esses tipos de perguntas sejam feitas ao preso. Se ele narra, por exemplo, algum tipo de agressão policial, abusiva, é o momento oportuno para que eles eventualmente esse tipo de lesão. E depois disso, as partes poderão fazer perguntas, Ministério Público em primeiro lugar, e depois a defesa, mas essas perguntas, tanto as perguntas do juiz quanto as perguntas da parte, não podem ser perguntas relacionadas ao fato, notadamente, se o sujeito é culpado ou se o sujeito é inocente da prática do crime. São perguntas relacionadas a essas medidas que eu acabei de mencionar, a respeito do histórico de vida dele, da personalidade do sujeito, e perguntas que dizem respeito às circunstâncias da prisão. Pois bem, realizadas essas perguntas, o juiz abre a possibilidade para as partes se manifestarem, o público falará em primeiro lugar, depois a defesa falará a respeito do futuro imediato do preso nessa audiência. Então existe, e depois o juiz decide. Existem 3 possibilidades ao final da audiência de custódia que devem ser tomadas ali, naquele momento, com o preso na frente do juiz. A primeira opção, a primeira hipótese, é que a prisão pode ser relaxada desde que seja ilegal. Segunda opção, o juiz pode conceder a liberdade provisória, pura e simples, ou vinculada ao cumprimento de alguma medida cautelar. Em terceira hipótese, converter o flagrante em prisão preventiva. Então, apenas uma dessas 3 hipóteses será possível nesse momento. Quando falando da primeira hipótese, do relaxamento da prisão ilegal, quando é que ela ocorre? A prisão será ilegal quando não houver, em primeiro lugar, a verificação de uma hipótese de flagrante. O professor Gustavo acabou de mencionar as hipóteses de flagrante próprio, impróprio e presumido. Se o juiz verificar que foi uma prisão que não observou a situação de flagrância, ali prevista no artigo 302 e também artigo 303 do Código de Processo Penal, que faz referência ao crime permanente, se o juiz verificar que não houve uma prisão nessas situações, a prisão será ilegal, porque não houve estado flagrancial. Mas não é só nesse caso que o juiz deve relaxar essa prisão ilegal. Também no caso de inobservância das formalidades da prisão em flagrante. As formalidades da prisão em flagrante, mencionadas pelo professor Gustavo, seguir o roteiro trazido pelo Código de Processo Penal. Em primeiro lugar, a autoridade policial deve ouvir o condutor. Em segundo lugar, as testemunhas, se houver. Em terceiro lugar, colher as declarações da vítima. E, em quarto lugar, interrogar o acusado na presença de seu defensor, como diz o artigo 185 do Código de Processo Penal. E depois, obviamente, entregar a ele, no prazo de 24 horas, nota de culpa. Nota de culpa nada mais é do que um informativo entregue ao preso que diz respeito aos motivos da prisão, motivo pelo qual ele foi preso, nome do condutor e nomes das testemunhas. Se esse procedimento não tiver sido observado, também essa prisão deverá ser relaxada porque é ilegal. Caso contrário, caso estejam presentes as situações, ou esteja presente uma das situações de flagrante delito, e todo o procedimento seja observado, a solução não será relaxar a prisão, a solução será homologar o flagrante. Tá? E o juiz decide em uma frase, flagrante formalmente em ordem, porque respeitados os procedimentos, razão pela qual o homologo. Tá? Passo seguinte, o flagrante está homologado, aí sim o juiz vai adentrar, talvez essa expressão não seja tecnicamente correta, mas ao mérito propriamente dito, ou seja, se com relação àquele preso, se ele merece ser colocado em liberdade ou se a prisão dele vai ser mantida. Se o preso for colocado em liberdade, será concedida a esse preso liberdade provisória. E apenas nesse momento, no processo penal, que se concede liberdade provisória nesse momento posterior ao flagrante. Essa liberdade provisória poderá ser pura e simples, o sujeito é colocado em liberdade, ponto, ele vai responder ao processo em liberdade, como o professor Gustavo também mencionou, a liberdade é a regra no processo penal, e a liberdade como regra deflui
do princípio da presunção de inocência como regra de tratamento, ou seja, o sujeito tem que ser tratado como inocente até sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, a presunção de inocência como regra de tratamento recomenda que a liberdade seja a regra, e liberdade pura e simples. Mas o fato de nós encamparmos no nosso sistema jurídico brasileiro a presunção de inocência não significa que o sujeito não possa responder ao processo preso ou não possa responder ao processo vinculado ao cumprimento de alguma medida cautelar, ainda que seja diversa da prisão. Então, em primeiro lugar, o juiz pode conceder a liberdade provisória, pura e simples. O sujeito não tem qualquer dever a cumprir durante o processo. Ou o juiz pode conceder essa liberdade provisória vinculada ao cumprimento de alguma medida cautelar. E essas medidas cautelares estão previstas no artigo 319, basicamente, do Código de Processo Penal. E aí, esse artigo 319 foi inaugurado no ano de 2011, ele teve a sua redação alterada pela Lei 12.403, de 12 de maio de 2011. E foi importantíssimo o cenário que se desenhou a partir de então, porque até 2011 nós tínhamos a lógica do tudo ou nada nesse momento. Ou o sujeito era colocado em liberdade pura e simples, no máximo com pagamento de fiança, porque fiança já existia anteriormente, ou o sujeito respondia preso ao processo e preso em flagrante, esse flagrante perdurava. Né? Então, nós não tínhamos até 2011 uma outra situação, ou era preso ou era solto. Em 2011, o que fez o legislador foi criar uma situação intermediária em que o sujeito não está preso, não está por detrás das grades, mas a liberdade dele é vinculada ao cumprimento de alguma medida cautelar. E essas medidas cautelares de diversas naturezas, o inciso 1 do 319, por exemplo, diz que uma das medidas cautelares é o comparecimento do sujeito ao juízo para justificar e informar as suas atividades. Veja bem, o inciso 1 não diz comparecimento mensal, o inciso 1 não diz comparecimento bimestral, não diz comparecimento semestral, não diz comparecimento diário ou semanal. Então, todas essas hipóteses são possíveis porque elas podem ser abrangidas na expressão comparecimento periódico para justificar e informar suas atividades. Então, é um modo de se controlar a presença, a permanência do sujeito ali no e propriamente chamado, entre aspas, distrito da culpa. Tá? Então, o sujeito comparece periodicamente ao fórum e assina um papel dizendo onde ele mora e o que ele faz da vida, qual a sua profissão. Mas existe também uma série aí de medidas do 319, e todas elas devem ser aplicadas, como diz o artigo 282, se elas forem necessárias, ou seja, não é porque a medida cautelar não é prisão que ela pode ser aplicada indistintamente. Deve haver uma fundamentação com base na necessidade de uma medida cautelar. E além da necessidade, inciso 2 do artigo 282, diz que elas devem ser adequadas. O que significa essa adequação? Né? Essa medida cautelar a ser determinada deve ter algum tipo de vinculação, alguma lógica entre a própria medida que o juiz determina e o fato praticado. Por exemplo, o sujeito que brigou num bar, sempre briga no bar, ele comparece a um bar e sempre briga no bar, uma medida cautelar pode ser, olha, a partir de hoje o senhor está em liberdade, mas o senhor não pode frequentar bares, senão o senhor pode ser preso novamente. Isso é absolutamente possível dentro do 319. Por exemplo, o sujeito que brigou, enfim, praticou algum crime dentro de um estádio de futebol, a partir de hoje o senhor não poderá frequentar qualquer estádio de futebol. Uma mãe que tentou levar drogas para dentro de um interior de um estabelecimento prisional, em que o filho se encontrava preso, foi flagrada nessa situação, o juiz pode determinar, olha, a partir de hoje a senhora vai ser colocada em liberdade, mas a senhora não pode adentrar qualquer estabelecimento prisional no país. Caso contrário, a senhora poderá ser presa novamente. E para aquela criminalidade de rua que acontece na clandestinidade, uma medida cautelar talvez muito importante, né? E principalmente quando eu digo clandestinidade noturno, uma medida cautelar muito importante é o recolhimento domiciliar em período noturno, né?
O 319 não diz qual é esse período noturno. Normalmente, os juízes têm determinado essa medida entre 22 horas e 6 horas da manhã, né? E dias de folga também, finais de semana e feriados. Tá? Então, essas medidas cautelares, que podem ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente, o juiz pode aplicar uma delas ou mais de uma cumulativamente, logicamente, desde que fundamente por que está fazendo isso, né? São medidas que devem ser cumpridas sob pena de prisão. E uma das medidas cautelares que se justifica por dois motivos, ou que chama a atenção por dois motivos. Primeiro, porque é mais tradicional, ela preexistiu às demais. E segundo, porque ela é real, ela não é pessoal, né? Porque no processo penal, o contrário de real não é irreal, o contrário de real é pessoal. É a fiança, que é basicamente o sujeito compra a sua liberdade, né? Na prática, exatamente isso, o sujeito compra a sua liberdade, desde que seja possível, exista um arbitramento pelo delegado, naqueles casos em que a pena máxima combinada ao tipo não ultrapasse 4 anos, ou pelo juiz em quaisquer casos, quer seja quando a pena não ultrapasse 4 anos, ou quando a pena ultrapassa os 4 anos, o juiz pode conceder a fiança dentro das hipóteses legais. Então, nesses casos também de fiança, a fiança nada mais é do que mais uma medida cautelar prevista no artigo 319. Então, o juiz pode conceder essa liberdade provisória vinculada, ou pura e simples, ou vinculada ao cumprimento de uma medida cautelar. E se o sujeito não cumprir essa medida cautelar, ou essas medidas cautelares que foram impostas, pode haver um reforço dessas medidas cautelares, ou, em último caso, pode haver, inclusive, a decretação da prisão pelo descumprimento. O que diz textualmente é a hipótese de quebra de fiança. Vamos imaginar o sujeito descumpre medidas cautelares que foram impostas juntamente com a fiança, ou o sujeito pratica novo crime doloso, ou o sujeito deixa de comparecer a algum ato processual. O Código de Processo Penal diz que todas essas são hipóteses de quebra de fiança. O sujeito perde metade da fiança, nesse mesmo processo não pode ser concedida nova fiança, e o juiz pode decidir pelo reforço das medidas, pode impor mais uma ou duas medidas cautelares, e, em último caso, também pode decretar a prisão. Em último caso, então, nós já falamos, primeira hipótese, relaxamento da prisão ilegal, segunda hipótese, concessão da liberdade provisória pura e simples ou vinculada ao cumprimento de medidas cautelares, e em terceira hipótese, a conversão do flagrante em prisão preventiva. Por questões didáticas e por apego à tradição, eu entendo o flagrante como uma espécie de prisão cautelar, porque nós sabemos que no Brasil, hoje nós temos, então, como espécies de prisão, de prisões cautelares, também chamadas de prisões processuais ou prisões provisórias, 3 espécies: prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Não foge de nenhuma dessas 3 hipóteses. E para alguma parte da doutrina, o flagrante hoje não pode ser considerado sequer prisão, porque ele não pode durar mais do que 24 horas. Então, muitos doutrinadores falam que, na verdade, não existe uma prisão em flagrante, mas um estado flagrancial. Por que estado flagrancial? Porque o flagrante é a única medida, a única prisão, perdão, que não depende de mandado de prisão, porque a prisão preventiva, a prisão temporária dependem de mandado de prisão. Flagrante não. Flagrante, qualquer autoridade policial deve prender em flagrante, flagrante obrigatório, e qualquer do povo pode prender em flagrante quem se encontre em uma daquelas hipóteses do 302 em situação de flagrante. Então, para alguns, o flagrante sequer é prisão, porque não tem mandado, e porque os requisitos gerais para toda e qualquer medida cautelar, para as prisões, inclusive, são 2: o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ou seja, a probabilidade do sujeito ter cometido um crime, e o periculum libertatis, ou seja, a liberdade da pessoa representa um perigo para a coletividade em geral ou para a pessoa determinada. E nesses casos de prisão em flagrante, a pessoa que prende não observa o periculum libertatis, ela só observa o fumus comissi delicti. Portanto, como os requisitos são quebrados, para alguns o flagrante sequer seria espécie de prisão cautelar ou prisão provisória. Então,
Na última hipótese, o juiz pode converter essa prisão em flagrante, ou para alguns esse estado flagrancial, em prisão preventiva, desde que presentes os requisitos dos artigos 312 e 313. Os artigos 312 são requisitos mais tradicionais e dizem respeito a questões de fundo, ao conteúdo em si dos fatos, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para garantir eventual aplicação da lei penal. E os requisitos do artigo 313 são requisitos de forma e não requisitos de fundo, porque são requisitos que devem ser observados necessariamente, independentemente da presença dos requisitos 312. Então, a pena cominada ao crime tem que ser superior a 4 anos, ou inciso 2 do 313, o sujeito ser reincidente, ou inciso 3, para garantir o cumprimento de medidas cautelares diversas quando se tratar de crime supostamente cometido contra criança, contra mulher, contra idoso, contra deficiente físico. Tá? Então, nesses casos, apenas nesses casos, e desde que, obviamente, observando a necessidade, a adequação e se atentando para o caráter excepcional das prisões, o juiz pode converter, ou o juiz deve converter, o flagrante em prisão preventiva. E agora, antes de voltar a palavra ao professor Gustavo, eu apenas queria dizer a respeito de uma alteração recente trazida no artigo 310, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que foi uma alteração trazida pela lei anticrime, que é a lei 13.964 de 2019. O parágrafo 2º do artigo 310 simplesmente veda a concessão de liberdade provisória para algumas espécies de delitos e para algumas situações. Em primeiro lugar, veda a concessão de liberdade provisória para os reincidentes. Em segundo lugar, veda a liberdade provisória para os integrantes de organizações criminosas armadas. Em terceiro lugar, para os integrantes de milícia. E quarto, para aqueles que portem armas de fogo de uso restrito. Eu tenho sérias dúvidas a respeito da constitucionalidade desse dispositivo, principalmente no que toca à reincidência, porque esse dispositivo parte do pressuposto de que todo reincidente, independentemente da reincidência, deva permanecer preso. Isso se choca com o princípio da presunção de inocência. Essa questão confisca do juiz a possibilidade de análise dos requisitos do artigo 312, e mais ainda, ela se choca com o 313.2, porque o artigo 313.2 diz que haverá a possibilidade de conversão do flagrante em preventiva em caso de reincidentes em crimes dolosos, e o parágrafo 2º retira qualquer expressão ao dolo, fala simplesmente em reincidentes. Então, esse artigo eu tenho sérias dúvidas da sua constitucionalidade. Em relação aos demais também, se o Supremo Tribunal Federal seguir a tendência dos seus julgamentos, inevitavelmente reconhecerá a inconstitucionalidade, porque o Supremo Tribunal, sempre que o legislador diz que tais crimes são impossíveis de concessão de liberdade provisória, o Supremo reconhece essa inconstitucionalidade. Fez isso com o artigo 44 da Lei de Drogas, quando vedava a liberdade provisória, fez isso com o artigo 44, ele foi revogado por lei superveniente, mas o Supremo já tinha esse entendimento. Também houve revogação do artigo 3º da Lei de Lavagem de Capitais, atendendo também a decisões do Supremo Tribunal Federal, e houve uma ADI 3112, de 2 de maio de 2007, que reconheceu a inconstitucionalidade da vedação da liberdade provisória aos casos relacionados à lei de drogas, notadamente porte de arma de fogo de uso restrito, comércio ilegal e situações a ela vinculadas, com base nessa ADI. Então, o Supremo Tribunal Federal provavelmente se debruçará sobre esse tema e, acredito, reconhecerá com razão a inconstitucionalidade desse dispositivo. Agora, eu passo a palavra ao professor Gustavo para as demais considerações. Professor Tiago, muito obrigado. Em relação a esse tema, prisão preventiva, que foi o último tema abordado pelo professor Tiago, nós temos aqui que perceber uma característica da prisão preventiva. A prisão preventiva, segundo a doutrina, ela segue a chamada cláusula rebus sic stantibus, ou seja, a prisão preventiva deve ser mantida
enquanto os seus pressupostos e os seus requisitos se mantiverem atuais e vigentes. O artigo 316 caput do CPP prevê o seguinte: o juiz poderá, de ofício ou a pedido da parte, revogar a prisão preventiva se no decorrer da investigação ou do processo o juiz verificar a falta de motivo para que a prisão preventiva subsista, bem como novamente decretar essa prisão preventiva se sobrevierem razões que justifiquem a sua decretação. E é importante dizer, professor Tiago, que o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, suprimiu do artigo 311 a possibilidade de o juiz poder decretar de ofício uma prisão preventiva. E, embora o Superior Tribunal de Justiça, até há poucos meses, vir decidindo que era possível o juiz decretar de ofício essa prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal recentemente proferiu decisões deixando claro que, seja na fase de investigação, seja na fase judicial, não é dado ao juiz decretar uma prisão preventiva de ofício. Somente poderá o juiz tomar essa providência caso seja provocado mediante uma representação da autoridade policial, mediante um requerimento do Ministério Público, o que, evidentemente, consagra o sistema acusatório e reserva ao juiz a sua função de imparcialidade em relação às partes, ok? E esse mesmo pacote anticrime, ele acrescentou, inovou na nossa ordem jurídica, ao acrescentar o parágrafo único ao artigo 316. E o que fez o pacote anticrime ao editar esse dispositivo? Passou a prever a necessidade de o órgão prolator da decisão revisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva a cada 90 dias, sob pena de ilegalidade da prisão. Repito, o artigo 316, parágrafo único, a partir da lei anticrime, passou a prever que o órgão que proferiu o decreto de prisão preventiva precisará, a cada 90 dias, reavaliar, revisar se aquela prisão preventiva ainda é necessária, impondo, cominando uma pena de ilegalidade da prisão, caso esse prazo nonagesimal seja escoado sem essa revisão pelo órgão prolator da prisão preventiva. Esse artigo em exame, ele ganhou muita repercussão recentemente por conta do caso André do Rep. Provavelmente, talvez você nunca tenha lido o 316 parágrafo único, mas você certamente viu nos noticiários, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, comentários a respeito do caso André do Rep, que é um dos líderes do primeiro comando da capital, uma organização criminosa aqui no nosso país. E o que é que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: André do Rep estava preso preventivamente e a defesa dele impetrou o habeas corpus 191836 perante o Supremo Tribunal Federal, porque o juiz do caso não reavaliou a necessidade da subsistência dessa prisão preventiva no prazo de 90 dias. O relator, ministro Marco Aurélio, ao analisar esse habeas corpus, liminarmente entendeu que estava configurado o excesso de prazo da prisão preventiva. Por quê? De fato, o juiz responsável pela prisão não revisou a necessidade de manutenção dessa prisão cautelar no prazo de 90 dias, o que, segundo o ministro Marco Aurélio, teria tornado ilegal a prisão preventiva, segundo o parágrafo único do artigo 316. Entendeu, portanto, que, escoado o prazo de 90 dias, sem a reanálise pelo juiz prolator, a soltura deveria ser automática, com a compreensão de que essa prisão a partir do 91º dia, sem
a reavaliação se tornaria automaticamente legal e demandaria uma soltura automática. Houve um pedido de suspensão da liminar da Procuradoria-Geral da República, suspensão da liminar 1395, e aí o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, chegou à conclusão e fixou a tese segundo a qual a inobservância da realização no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316 do CPP, não implica em revogação automática da prisão preventiva. Ou seja, entendeu o pleno por maioria, vencido o ministro Marco Aurélio, que entendia e continuou entendendo que ainda era ilegal, não é? E a soltura deveria ser automática, entendeu o plenário do Supremo por maioria que passou o prazo de 90 dias sem a reavaliação do juiz. Isso não acarretará a revogação automática da prisão preventiva. O juiz deve ser provocado pelas instâncias superiores a reavaliar essa legalidade e essa atualidade dos fundamentos. Então, para o Supremo Tribunal Federal, hoje, a interpretação do artigo 316, parágrafo único, é cessado o prazo de 90 dias sem a reavaliação da prisão preventiva pelo órgão prolator, é necessário que a instância superior provoque o juiz competente para que ele reavalie a legalidade e a atualidade dos fundamentos da prisão preventiva. O professor Tiago provavelmente deve ter alguma observação, algum comentário crítico a propósito do tema. Fique à vontade para tecê-los. Não, na verdade, é apenas dizer que essa é uma decisão muito comentada e certamente será cobrada nos concursos públicos, né? A minha posição pessoal pode ser crítica, porque eu acredito que o ativismo judicial não tem lugar em normas penais incriminadoras e nem normas processuais penais que tragam garantias aos acusados em geral. A minha única crítica é por conta desse, no meu modesto modo de ver, um ativismo judicial indevido, porque a interpretação literal é clara, não dá margem para outra interpretação, e talvez seria adequado que o Supremo expressamente declarasse a inconstitucionalidade, então, desse dispositivo, ou conferisse uma interpretação conforme a Constituição, ou declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. O grande problema é que o Supremo não fez nada disso e adotou uma postura contra a interpretação literal do texto, e isso pode dar margem a um indevido ou um alargamento do poder punitivo ao arrepio da lei, o que deve ser repudiado em atenção ao princípio da legalidade estrita, não apenas em relação ao aspecto de direito penal material, com a legalidade e seus corolários da tipicidade e taxatividade, mas de acordo com uma tipicidade processual penal também, o que, no meu, repito, modesto entender, não foi observado no caso. Mas o que interessa, muito mais do que a minha opinião pessoal, é que os candidatos a concurso entendam, conheçam essa regra da reavaliação nonagesimal e, principalmente, saibam dessa posição do Supremo Tribunal Federal, que certamente será cobrada em concursos públicos. Professor Gustavo. Muito bem, dessa forma, então, agradeço a companhia, a paciência de vocês em nos acompanharem. Nós concluímos esse dia do nosso top 10 temas mais cobrados para concursos públicos. Tenho certeza que você, no seu simulado, vai gabaritar esse tema, prisão, audiência de custódia, e a minha esperança é de que nós estejamos, em 2021, juntos no CERS, nos nossos cursos, carreiras jurídicas, MP Magistratura, defensorias, procuradorias, e nos editais dos muitos concursos públicos que nós teremos em 2021, notadamente porque o ano de 2020 foi um ano atípico, por conta da pandemia que reduziu um pouco os concursos, mas 2021 virá recheado de concursos e o CERS está preparado para receber vocês e para preparar vocês para a sua aprovação. Então eu convido vocês novamente a se inscreverem no nosso canal, a curtirem o nosso vídeo e não se esqueçam, ainda teremos outros temas extremamente importantes aqui para você na sua preparação
para concurso público. Ainda há muito mais para vir, ok? Então, professor Tiago, agradeço a sua presença, a sua colaboração. Professor Tiago, que é professor SERS, estará com você também em 2021, lecionando nos seus cursos, ok? Não se esqueça, então, novamente, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e um forte abraço. Até a próxima. E como diz o nosso professor Renato Saraiva, vamos juntos. Vamos juntos. Um abraço. Um abraço. Até mais.